Aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou Letícia Lete, caso você ainda não me conheça, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre a vida do Michael Jackson, nos preparando para o lançamento do filme biográfico dele, que vai ser em abril do ano que vem, de 2025. Então, até lá, eu vou postar vários vídeos sobre a vida de Michael. Se você não assistiu os vídeos anteriores, depois que acabar esse, já corre lá e assiste. E ativa o sininho das notificações para receber quando eu postar os próximos vídeos também. No último vídeo, nós falamos sobre como Michael Jackson se tornou o rei do pop e também falamos sobre o seu álbum mais famoso, que é o álbum Thriller. Agora nós vamos continuar seguindo aí a linha cronológica dos vídeos, falando um pouco mais sobre a vida do cantor e o que aconteceu nos momentos seguintes ao álbum. Após o sucesso do álbum Thriller, o Michael recebia cada vez mais atenção do público e da mídia. E como nós sabemos, junto com toda essa fama vem o que? As divulgações, as parcerias comerciais. Em 1984, Michael assinou um contrato milionário com a Pepsi e se tornou o garoto propaganda da marca. A Pepsi então gravou um comercial que na época ficou muito famoso, que continha Michael e o ator Alfonso Ribeiro. Para quem não sabe, ele está naquela propaganda. Ele é pequenininho na época e ele é ator do Carlton Banks, do Um Maluco no Pedaço. Muito fofinho, dançando todo bonitinho. Para esse comercial foi regravada e recriada a letra da música Billie Jean, só que trocando a letra para falar ali sobre a Pepsi. E isso é uma coisa muito comum, acontece muitas vezes nesse tipo de parceria de cantores, né, com esse tipo de marca. Isso acontece muito. Eu não sei se já acontecia muito na época, mas hoje em dia também é muito comum a gente ouvir músicas famosas com letras de outras versões para os comerciais na TV. Inclusive, a Pepsi, por mais que seja uma marca de refrigerante que eu não tomo, não gosto, mas eu posso começar a gostar se ela decidir me patrocinar, a gente pode conversar aí. Mas enfim, hoje eu, Letícia, não tomo Pepsi, não tomo refrigerante, na verdade. A Pepsi tem um histórico gigantesco de comerciais muito bons, tá? Foram eles que fizeram um comercial chamado Gladiador, que é um comercial incrível, na minha opinião, é o melhor comercial de todos os tempos. Mas nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho em outro vídeo. Então não se esquece de se inscrever aí para assistir depois, hein? Além desse comercial que o Michael fez ali com a Pepsi, a Pepsi teve a ideia de pegar uma casa de shows, né, uma casa de apresentações ali que tem um palco e tudo mais, chamar alguns fãs ali, uma quantidade pequena de fãs do Michael para assistir uma apresentação do cantor e com isso regravar uma nova propaganda. Esse show foi realizado, só que no meio do show, no meio da gravação da propaganda, teve um problema com os efeitos pirotécnicos ali, ou seja, os fogos de artifício, aquelas luzes, aquele fogo que sobe ali na frente do palco, esse tipo de coisa. Esses efeitos saíram um pouco do controle e acabou botando fogo no cabelo de Michael Jackson. No começo ali, as pessoas não tinham entendido muito bem o que estava acontecendo, porque tinha uma fumaça saindo do cabelo do Michael, e o Michael estava se movimentando pelo palco, mas eles não tinham entendido, porque parecia que ele estava só dançando como ele estava dançando na música normalmente. Até o momento que ele começa a girar desesperado num ponto ali do palco que não tinha nada a ver com a apresentação. Ele começa a girar e sobe uma chama de fogo no cabelo dele, que depois ele fazendo esses movimentos, né, girando e mexendo a cabeça, ele consegue apagar o fogo, e só aí nesse momento que todo mundo entende o que tá acontecendo, e sai um monte de gente correndo, assim, pra acudir ele, pra ajudar ele, porque ele tinha se queimado. No vídeo também dá pra ver a marca na cabeça dele, da queimadura, tipo uma bola gigantesca vermelha, que arrancou completamente o cabelo dele, né, queimou tudo, tudo, tudo. E por sorte, ali, pela movimentação dele, ele conseguiu apagar o fogo sozinho. Michael teve queimaduras de segundo e terceiro grau no seu couro cabeludo. Uma parte do seu cabelo foi completamente queimado. Ele foi levado às pressas para o hospital e submetido a exames, remédios e tratamentos,
Além disso, ele realizou uma cirurgia de enxerto de pele para refazer o couro cabeludo dele, que estava totalmente destruído, e teve que colocar implante capilar, porque não existia mais raiz, não existia mais nada, não tinha como crescer cabelo natural daquele pedaço da cabeça dele. E foi nesse momento que o cantor começou a tomar diversos analgésicos, foi por conta desse problema, dessas cirurgias e de tudo isso. E isso levou o Michael ao vício que causou a morte dele. Mas nós vamos falar sobre isso em outro vídeo também depois. Então vamos continuar aqui a ordem cronológica das coisas. Por conta desse acontecimento, obviamente a Pepsi foi processada e teve que pagar mais de $1 milhão como indenização para o Michael Jackson. E o Michael pegou todo esse dinheiro e doou para um hospital especializado em vítimas de queimaduras. Então, a ala hospitalar desse hospital, a ala em que cuidava das vítimas de queimaduras, recebeu o nome de Michael Jackson Burn Center, em homenagem a essas doações e à situação ali que o Michael passou. Com tudo isso que estava acontecendo na vida do Michael e com a divulgação dessa doação que ele fez lá para o hospital depois de toda essa situação, a mídia começou a divulgar várias outras ações de caridade que o cantor fazia. E todos nós sabemos, né, que Michael já fez diversas doações, diversas ações humanitárias durante a sua vida inteira, principalmente em prol de crianças e adolescentes. Alguns outros feitos aí humanitários que o Michael Jackson realizou ainda em 1984. Ele participou do lançamento da campanha contra as drogas nos Estados Unidos, que aconteceu na Casa Branca. Ele foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos da época e compareceu na campanha. E em julho do mesmo ano, ainda, né, 1984, ele anunciou que doaria para a caridade todo o dinheiro, todo o lucro da turnê que ele ia fazer com o álbum Thriller. Ainda em 1984, para finalizar de vez as atividades do grupo Jackson's Five, que não estava rendendo mais absolutamente nada sem o Michael Jackson. Que tristeza. O Michael e seus 5 irmãos se juntaram para realizar a turnê que encerraria as atividades do grupo. A turnê foi intitulada Victory Tour. Foram realizados 55 shows espalhados pelos Estados Unidos e pelo Canadá. E essa turnê quebrou o recorde de maior bilheteria em uma turnê na época. Todos nós sabemos que foi por conta do Michael Jackson. Afinal, além das músicas do grupo, o Michael também apresentou as músicas do seu álbum solo Thriller e também de Off the Wall, dos 2 álbuns que deixou o Michael Jackson famoso mundialmente. Então nós sabemos que a maioria das pessoas foram lá para assistir o Michael e não para assistir os Jackson's Five, né? Concordemos. Uhum. E Jackson's Five era muito bom, mas não tem como. A ideia inicial era que a turnê depois, né, se de fato tivesse um sucesso, o que realmente teve, a ideia era que a turnê no ano seguinte se estendesse e tivesse apresentações pela Europa e pela Austrália. Porém, existia uma tensão e um clima muito pesado entre o Michael e os seus irmãos nos bastidores dos shows. A situação não estava legal, eles não estavam se entendendo. Isso é o que diz nos documentários, na internet, mas vamos concordar que provavelmente estavam tendo algumas brigas entre eles, né? Muito provável. E foi assim que Michael então decidiu que não iria continuar a turnê. Ele anunciou no último show que eles estavam fazendo, dos shows ali pelos países americanos, né? Ele anunciou que seria a última vez que o mundo veria junto de seus irmãos como Jackson's Five. Ou seja, ele realmente não queria continuar com aquilo. Não estava legal, ele não estava gostando. Eu tenho quase certeza que os irmãos dele não estavam tratando ele bem, porque eles tinham inveja, porque o Michael era o maioral, tinha ganhado toda a fama. Inclusive, o Michael nem queria ter participado de tudo isso. Quando eles decidiram fazer o show para encerrar as atividades, Michael não queria participar, ele não estava aceitando, porém, ele aceitou porque os seus irmãos estavam com uma situação financeira não muito boa e também porque a sua mãe pediu. Todo dia Michael fazendo alguma coisa porque a sua mãe pediu. Já todo dia é isso. Nessa mesma época, o Michael criou um hábito um pouco estranho. E é um hábito que, inclusive, muito desses artistas extremamente famosos têm esse hábito.
Inclusive falam na internet que os especialistas deviam estudar a mente dessas pessoas para entender por que todos esses artistas fazem a mesma coisa, que é adorar animais exóticos. Ter animais exóticos de estimação. É uma pergunta. Por que toda gente famosa tem animal exótico de estimação? Não entendo. Realmente não sei. Ele tinha um chimpanzé de estimação chamado Bubbles. Pra quem não sabe, Elvis Presley também teve um chimpanzé de estimação. Por que as pessoas pegam chimpanzé de estimação? Ai, gente. Ainda coisas. Além disso, ele também tinha uma cobra de estimação chamada Muscles. Ah, que saudável. Muito saudável. E sabe qual é o pior? Cobras de estimação é uma coisa que a gente vê muito. Muito. Eu tinha um menino na minha sala, na escola, que tinha uma cobra de estimação. Além dele ter esses animais exóticos, ele ainda andava com esses animais pra todo lugar. Pra cima e pra baixo, pra todo lugar que ele ia, tudo que ele ia fazer, esses animais estavam com ele. Um pouco assustador, né? Ainda em 1985, o Michael Jackson se uniu a Lionel Richie, Harry Belafonte e Kenny Rogers para arrecadar fundos para a campanha USA for Africa. Com essa campanha, eles tiveram a ideia de produzir uma música, né, uma canção, e doar todos os lucros dessa canção para essa campanha aí para combater a fome e as doenças na África. Então, Lionel Richie compôs a música no piano e Michael escreveu a letra da música em um dia. Em seguida, o produtor do Michael, o Quincy Jones, que eu já falei aqui pra vocês, convidou 44 ou 45 artistas, não sei direito, 40 e alguma coisa, acho que é 44, artistas da música e da televisão, que estavam famosos na época, para participar do projeto. Alguns dos nomes mais famosos que participaram temos Cyndi Lauper, gosto, muito boa, maravilhosa, Diana Ross, Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan e Jeffrey Osborne. Além desses, tiveram outros e também os irmãos e as irmãs do Michael, todos eles participaram também do clipe e da canção e tudo mais. Eles estão lá. E assim foi lançado a famosa música, o álbum que também levou o mesmo título e o videoclipe da canção We Are the World, uma das melhores canções e mais famosas do Michael Jackson também. A canção e o álbum foram um sucesso comercial, se tornou a primeira canção mais rapidamente difundido da história da música pop, o primeiro single da história a receber os certificados de platina múltipla e platina quádrupla pela RIAA, além de ganhar 2 Grammys Awards, um de canção do ano e outro de gravação do ano. Com tudo isso, o projeto de fato conseguiu propor o que ele prometia. Ele arrecadou cerca de 200 milhões de dólares, que foi tudo doado para a luta contra a fome na Etiópia. Inclusive, caso você não saiba, uma curiosidade completamente aleatória aqui. O Brasil realizou duas campanhas influenciadas e inspiradas nessa campanha do Michael Jackson. Você sabia disso? Eles fizeram uma campanha que se chamava Nordeste Já, que tinha o objetivo de arrecadar fundos para a população carente do Nordeste. E a outra campanha foi transmitido pela Rede Globo em 1987, o videoclipe da música Viver Outra Vez, em benefício à campanha contra a AIDS, na qual, dentro da música e do videoclipe, participaram diversos artistas famosos no Brasil na época. Muito parecido com a do Michael Jackson. As duas campanhas foram influenciadas por esse projeto aí do Michael Jackson. Eu não sabia disso. Na época, né, eu não existia. Você existia. Eu tinha 2 anos. Ah, então você não sabe nada. Não. Ainda nessa mesma época, o Michael Jackson iniciou sua carreira empresarial. Ele comprou alguns dos direitos autorais aí da gravadora Northern Song, que continha músicas do grupo Beatles, do cantor Elvis Presley e de outros grupos e cantores, outros artistas aí também. Ou seja, Michael Jackson eu acho que detém até hoje dos direitos das músicas dos Beatles e do Elvis Presley. Eu acho. Ou seja, além dele ser o cantor mais famoso, ele também tem direito de todas as músicas do primeiro cantor mais famoso e do grupo mais famoso. É isso. Se você sabia de todos esses acontecimentos, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Comenta se você viveu naquela época e se você é brasileiro e assistiu essas propagandas aí, essas ações aí que o Brasil fez
e com inspiração nessa ação do Michael Jackson, porque eu não sabia disso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber sempre que eu postar vídeo novo e sempre que eu postar vídeo novo do Michael Jackson. Não esquece de ir lá ver os outros vídeos que eu já postei antes do Michael Jackson. E é isso. Segue nas redes sociais que estão lá embaixo e tchau! Tchau.